Pai amado, Mestre Jesus, amigos espirituais que acompanham os trabalhos dessa casa, neste momento, elevamos o nosso coração e os nossos pensamentos para todos os benefícios, para todas as bênçãos que possamos receber. Que ao longo desta noite, juntos, estejamos em comunhão para buscarmos a nossa melhora e para estarmos também procurando a melhora do nosso mundo. Rogamos a vossa proteção, pedindo, mas também procurando dentro de cada um de nós os benefícios, os instrumentos que tenhamos para oferecer. Que a tua paz, Jesus, esteja conosco ao longo destes momentos e que possamos juntos buscar a Ti e também ao Pai Celestial. Que assim seja. Bom, primeiro eu vou pedir desculpa, porque esse final de semana eu fui para a casa dos meus pais e lá eu costumo fazer palestras também. E eu levei o caderno onde eu costumo colocar as palestras que eu tenho desenvolvido, e essa palestra, onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração, ficou na casa da mãe também. Então acabei tendo que, entre ontem e hoje, mudar a situação e trazer uma outra parte, um outro ensinamento. E para isso, então, eu me lembrei de uma frase de Gandhi que há muito tempo me toca e que depois, conforme a gente vai procurando, conhecendo o Evangelho, nós vamos entendendo a dimensão, a profundidade que um filho de Deus, mas naquela época não cristão, porque Cristo, Jesus, vem por uma situação, Gandhi também vem fazer seus trabalhos, mas em outra época, junto a outras pessoas. Mas o conhecimento de ambos, quanto ao amor do Pai, foi tão profundo que Gandhi, num determinado momento, diz que se todos os livros do mundo fossem queimados e restasse apenas o Sermão da Montanha, o mundo não teria perdido nada. E há um bom tempo essa frase apareceu e a gente vai guardando, né, na memória, para de repente parar e pensar um pouco mais sobre aquilo. E aí então, foi justamente essa frase que me levou a procurar, a pesquisar um pouco mais sobre o Sermão da Montanha. Nós vamos nesse momento buscá-lo em Marcos, no capítulo 5, que narra da seguinte forma: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Nós vamos fazer um pequeno passeio, uma pequena reflexão sobre cada uma dessas bem-aventuranças. Mas depois nós vamos voltar ao primeiro versículo desta parte, quando Marcos narra o que Jesus estava fazendo e o que ele foi fazer. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a primeira colocação de Jesus. E quando ele traz a ideia de pobres de espírito, nós precisamos lembrar que Jesus, assim como muitas passagens da Bíblia, seja do Velho quanto do Novo Testamento, ele traz ideias em forma de metáfora, em forma de literatura. E para nós, muitas vezes apegados ao mundo material, nós não compreendemos tão bem o que são esses pobres de espírito. Mas Jesus, ao trazer essa expressão pobres de espírito, vem tratar justamente daqueles que são humildes, daqueles que são simples, daqueles que atendem às necessidades do próximo e às necessidades do Pai, se colocando de forma resignada e humildemente diante das situações. Quando nós pensamos no nosso momento de provas e expiações, nós vamos compreender que ainda somos extremamente materialistas, muitas vezes cientificistas demais, acreditando que a ciência e até mesmo a religião se atém especialmente à matéria, se atém especialmente àquilo que nós podemos provar com os nossos simples 5 sentidos, que ainda temos conhecimento. E essa intelectualização, essa busca pelo que é material, pelo que é provável, muitas vezes nos afasta de Deus. E ele coloca justamente que são os pobres de espírito, ou seja, aqueles que são simples, aqueles que são humildes, que são capazes de alcançar o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus é para aqueles que buscam as virtudes morais. O reino dos céus não são aqueles cuja intelectualidade dê conta do que nós temos aqui materialmente falando. Apenas nesse plano que muitas vezes prende as nossas situações, prende a nossa consciência. O reino dos céus é para aqueles que se entregam humildemente ao Pai e na sua simplicidade de coração não tem ideias de infabilidade ou então de superioridade. São aqueles que aceitam, que procuram, que se resignam pela vontade de Deus e pelo que tem acontecido consigo também. E é justamente por isso que na sequência Jesus traz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ou seja, o homem pobre de espírito é aquele que, compreendendo, aceitando e resignando-se diante dos seus sofrimentos,
Ele não se acredita superior ou infalível. Ele compreende que os seus sofrimentos, os seus infortúnios, são consequências daquilo que ele tem plantado, que ele tem feito, que ele tem desenvolvido ao longo de suas reencarnações. E nós, enquanto espíritas, nesses nossos anos de estudo, nessa busca por compreender melhor a nossa vida, enquanto paradigma espiritual e não enquanto paradigma material, nós vamos nos recordar que em muitos momentos nós falhamos por rebeldia ou falhamos por ignorância. Falhamos por ignorância a partir do momento que não éramos conhecedores, que não tínhamos sabedoria e menos ainda conhecimento de determinadas situações para tomarmos tais ou tais atitudes. Mas falhamos e neste momento de provas e expiações, em que nós temos conhecimento da doutrina, nós ainda falhamos por rebeldia. Ou seja, nos destituímos, nos desvinculamos, nos afastamos das leis divinas, que estão claramente colocadas na nossa consciência, e aí então provocamos determinadas situações que nos levam a determinadas aflições, a determinados choros. Só que Jesus, vindo aqui à Terra, em nome de um Pai misericordioso como é Deus, Ele coloca: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ou seja, o nosso sofrimento não é eterno. Se nós, por rebeldia ou por ignorância, provocamos determinadas situações ao que temos aqui atualmente na Terra encarnados, isso não é imutável. Isso não é eterno. Eterno nós somos enquanto espíritos. Eterno nós somos enquanto filhos de Deus. Mas o nosso sofrimento não é eterno. E é por isso que Ele vem nos trazer o consolo. E ao longo de tantos e tantos anos de doutrina espírita, ao longo de tantos e tantos momentos em que nós, chorando, nos colocamos em oração e abrimos o Evangelho ao acaso e encontramos justamente aquela lição que apazigua, que acalma, que nos consola, nós entendemos então, porque bem-aventurados os que choram, nós somos consolados. Nós temos condições de aqui estarmos justamente porque Deus, em toda a sua misericórdia, em todo o seu amor, nos deu condições intelectuais, materiais, espirituais, e no nosso caminho nós vamos encontrando também condições morais para compreendermos, para aceitarmos e nos modificarmos diante desse consolo que o Evangelho nos oferece, que o Evangelho nos entrega em mãos a todo momento. E aí então, Jesus coloca que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou em algumas outras situações, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se nós, enquanto espíritos em evolução, conseguimos já nos destituirmos do orgulho, nos destituirmos da soberba, da intenção de sermos superiores ao Pai, se nós compreendemos que nós temos todo o consolo necessário para o nosso choro não nos desviar do caminho, nós entenderemos que podemos sim sermos bem-aventurados, no sentido de que esse bem-aventurados os mansos de coração é justamente para aqueles que, compreendendo o Evangelho,
aceitando o Evangelho, se desfaz de todo ato violento que possa agredir a si mesmo ou agredir ao próximo. Afinal, o primeiro mandamento que Jesus coloca é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E essa tríade, Deus, nós, o próximo, ela não consegue existir isoladamente. Não há como amar a Deus sem amar ao próximo e nos amar. Não há como amar ao próximo se nos desvinculamos do Pai e nos desvinculamos da nossa própria evolução. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É justamente porque neste momento em que nós nos reencontramos, que estamos passando pelo período de transição do mundo de provas e expiações para o mundo regenerador, nós vamos compreendendo que, enquanto mundo de provas e expiações, nós temos sim essa necessidade, esse ímpeto de sermos violentos para resolvermos alguma situação, seja ela de ordem material ou de ordem moral. Ao longo desses últimos tempos, por questões políticas, quantas e quantas vezes nós não ouvimos o nosso próximo falar ideias opostas a nossas e tivemos vontade de rachar a cabeça dele para colocarmos as nossas ideias. Essa ainda é uma atitude própria do mundo de provas e expiações, em que o mal predomina, em que o bem encontra resistência demais para se tornar maior, para se tornar maioria. Mas quando nós lembramos que é o período de transição também, nós compreenderemos que a Terra, enquanto mundo, enquanto planeta, será herança daqueles que têm mansos o coração, daqueles que estão se destituindo dos atos violentos, seja pela agressão física, seja pela agressão moral, seja pela agressão psicológica, porque estão sendo tomados por uma situação de ver o seu semelhante enquanto irmão, cujos direitos é preciso respeitar. Afinal, o Evangelho segundo o Espiritismo, no item que fala sobre o dever, ele deixa bem claro que o nosso dever começa juntamente onde começa o direito do nosso próximo. E essa situação é o que deve nos guiar ao longo desse processo de transformação. É o que vai nos orientar, porque ao compreendermos o quanto o nosso irmão precisa ser respeitado quando se trata de um primeiro degrau. Porque a partir do momento que ele for respeitado como nós queremos ser, nós também passaremos a amá-lo como nós queremos ser amados. Então, é um processo. Eu acho muito interessante quando a gente começa a pensar na nossa evolução enquanto degraus, enquanto colocações a serem vivenciadas, a serem aprendidas aos poucos. Nada muito drástico, mas também nada zerado. É preciso primeiro aprender a respeitar, a enxergar o outro tão necessitado de compreensão quanto nós somos, para que depois nós possamos então compreender e vivenciar o verdadeiro amor. Compreender e vivenciar o amor na sua forma mais pura, como foi o de Jesus por nós e como é o de Deus também. E aí, na sequência, Jesus coloca: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. É interessante nós pensarmos que essa fome e sede de justiça, muitas vezes, a expressão faz com que a gente lembre desse ímpeto, dessa necessidade de conseguir tudo muito rápido. Porque, nossa, eu tenho fome, eu tenho sede de justiça. Mas nós precisamos lembrar que o bem-aventurados anterior que Jesus trouxe
foi os mansos de coração. Então, os bem-aventurados, os que têm sede e fome de justiça, a que Jesus se refere nesse momento, são justamente aqueles que, compreendendo o próximo enquanto irmão, compreendendo as suas próprias necessidades, busca a justiça, luta por ela, mas sem pegar em armas, mas sem levantar a voz, sem levantar o dedo para acusar o outro, até porque quando levantamos para o outro, temos 3 para nós. É uma fome e sede de justiça no sentido divino. É uma fome e uma sede de justiça na busca mais completa que nós temos, que é a nossa conexão com o Pai. E é justamente por isso que ele diz: serão saciados. Aqueles que buscam saciar a sua sede e saciar a sua fome de justiça, compreendendo a lei de justiça divina, será saciado, porque se sentirá resignado. E se sentirá também conformado no sentido de apaziguar as suas aflições, para não voltar mais à situação de soberba e de prepotência diante do Pai, porque ele já é um bem-aventurados os pobres de espíritos, e conseguirá então encontrar a sua saciedade na calmaria, na benevolência, na caridade, na paciência, na tolerância com o próximo. E aí sim, a consciência tranquila, porque essa busca de saciedade a que Jesus se refere. Aqueles que seguem as pegadas de Jesus o fazem com consciência tranquila, porque compreenderam a vontade do Pai, compreenderam o quanto é necessário caminhar aos poucos, buscar aos poucos, mas sem jamais parar, como foi colocado no livro Palavras de Vida, no capítulo Palavras de Vida Eterna, que o seu Rui trouxe aqui hoje. É essa saciedade que é preciso buscar. Na continuação, Jesus traz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. E aí nós nos lembramos de uma parte muito clara do Pai Nosso. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como somos perdoados. Ou seja, aqueles que precisam de misericórdia, precisam também ser misericordiosos. E a partir do momento que nós compreendemos o quanto nós somos humildes, o quanto nós somos imperfeitos, o quanto nós precisamos de consolo, o quanto nosso irmão precisa da nossa atenção, tanto quanto nós precisamos também, nós vamos compreender que essa misericórdia é justamente o esquecimento das ofensas, é o perdão na sua forma mais pura. E aí é preciso considerar que muitas vezes na nossa materialidade, na nossa forma material de ainda ver as coisas, imperfeita, nós compreendemos as nossas imperfeições, nós compreendemos as nossas virtudes de certa forma, mas não compreendemos o quanto o outro é imperfeito em outras situações e virtuoso em situações que nós ainda não somos. E tentamos colocar todas as pessoas em caixinhas iguais, mas nós não somos assim. Nós somos iguais no sentido de sermos todos filhos de Deus, somos iguais no sentido de que todos estamos a caminho da evolução, mas aquilo que há de imperfeição em mim já pode ser virtude no meu próximo. Do mesmo jeito que a imperfeição do próximo pode já ser virtude em mim. Então a misericórdia, o perdão das ofensas vem nesse sentido. Enxergar a necessidade do outro,
a partir do momento que nós enxergamos que nós temos outras necessidades também. E aí, então, é preciso muita coragem, é preciso muito discernimento, é preciso muito conhecimento de si mesmo para analisarmos e, mais ainda, para efetivarmos essa misericórdia diante das situações. Porque às vezes nós tentamos perdoar sem perdoar. Colocar as situações em termos. Eu te perdoo se você fizer isso. Eu te perdoo, mas eu não falo mais com você. Eu te perdoo, mas eu não quero mais você na minha vida. Se ainda não é possível voltar para a vida, se aquele que nos fez algum mal não é possível ainda voltar para a nossa vida e nós impomos essa condição, ainda não há perdão. Há um primeiro passo, há uma possibilidade de, mas o perdão verdadeiro é aquele em que a gente esquece. E não aquele que a gente esquece pelas palavras ditas, mas não esquece pelas palavras pensadas. E principalmente não esquece pelos sentimentos guardados de mágoa, de rancor e assim por diante. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Aqueles que souberem perdoar, serão perdoados. E isso implica, inclusive, o perdão a si mesmo. Isso inclui perdoar aquilo que nós, em muitos momentos, dentro das nossas imperfeições, ainda fazemos. Porque a partir do momento que nós perdoamos aquilo que nós ainda fazemos de errado, nós temos condições de lá na frente não fazermos novamente. Quando nós não compreendemos e não nos perdoamos, o sentimento ainda fica ali patinando. Ainda fica ali sendo colocado a todo momento e muitas vezes nos impedindo de transformar aquele sentimento, de revertermos a situação em sentimento que nos seja favorável, que nos seja benéfico, que nos traga condições efetivas de continuarmos caminhando. Por isso é o sinal de que perdoar é esquecer, porque nós não mais lembramos. Nós não mais trazemos à tona. E aí Jesus continua: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quando nós pensamos nesse bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, imediatamente nós trazemos à tona a lembrança das crianças. Justamente porque no Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo também traz o item deixar vir a minhas criancinhas. Nós sabemos que o espírito que se liga a um corpo material, ele é um espírito muito antigo. Ele é um espírito que já viveu encarnações e encarnações. E traz, logicamente, uma necessidade a ser vivenciada na encarnação atual. Mas no momento da infância, aquelas situações de reencarnações anteriores, elas ainda estão adormecidas. Elas ainda estão ali de uma forma muito maleável. Então o espírito está aberto. Ele está disponível para aprender. Disponível a se encantar com as belezas mais fáceis. A se encantar com um passarinho, a se encantar com um besouro. Hoje mesmo, na minha turma de educação infantil, enquanto as crianças estavam no parque, apareceu um besouro, super diferente assim, porque eles têm conhecimento. E eles simplesmente pararam, fizeram uma roda em volta do besouro, e quando um deles tentou matar, os outros que estavam acompanhando falaram: não, deixa ele em paz, porque ele é filhinho de Deus também. Foram essas as palavras usadas. Ele é filhinho de Deus também. Então é essa simplicidade dos puros de coração. E é por isso a necessidade que nós temos. E aí,
a gente entende por que antes Jesus colocou bem-aventurados os misericordiosos. Porque quando nós aprendemos a perdoar, nós começamos a purificar os nossos corações e a não guardarmos mágoa, a não guardarmos situações que possam nos atar, nos encarcerar diante de sentimento. O nosso coração purifica. E aí nós conseguimos ver Deus. Ver Deus não que Ele vá se materializar. Ver Deus no necessitado. Ver Deus naquele que se coloca à nossa porta. Ver Deus naquele familiar difícil que exige o nosso perdão constante. Ver Deus naquela pessoa dentro do nosso trabalho que exige a nossa paciência, que exige a nossa tolerância. Então nós estamos purificando o nosso coração. Nós estamos enxergando no próximo, em nós mesmos, as condições divinas que nós temos. Que nós, enquanto filho de Deus, carregamos o DNA do Pai. Nós carregamos esse DNA. As potencialidades divinas estão num determinado patamar. Mas nós, enquanto filhos, também temos parte dessas potencialidades. E aí nós enxergamos o nosso irmão, o nosso próximo, também com essas potencialidades. Ou seja, a pureza toma o nosso coração. E nós passamos a ver Deus em todos os momentos que se propõem, em todos os momentos que se apresentam na nossa vida. E aí, na última parte, Jesus coloca: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Jesus estava ensinando aos discípulos. Ou seja, ele sabia que num determinado momento, ao aprendermos a sermos pobres de espírito, mansos de coração, misericordiosos, puros e assim por diante, em algum momento nós vamos passar por injúrias. Nós vamos passar por mentiras, por mentirosos. Quantas e quantas vezes, em determinadas situações em que nós acabamos manifestando as nossas imperfeições, ficamos bravos, alteramos o tom da nossa voz, alguém virou para a gente e falou assim: uai, mas você não é espírita? Uai, você não acabou de ir no centro tomar passe? Por que está desse jeito? E quantas vezes, justamente por termos tomado a decisão de sermos espíritas, nós encontramos junto às pessoas mais próximas, aquela fala assim: ah, bebe junto com a gente hoje, teu trabalho mediúnico é só amanhã. Ah, vamos bater perna lá em Americana comprar tecido, deixa a sopa do centro de lado. Para que você vai lá? Tem tanta gente trabalhando. Ou seja, são as injúrias, são as mentiras, são as perseguições escondidas, implícitas, que vão se apresentando nas nossas vidas a partir do momento que nós tomamos a decisão de sermos discípulos. Porque é isso interessante da primeira parte narrada por Marcos. Ele coloca que Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e ao se sentar, se aproximaram os discípulos e ele começou a ensiná-los. Então, as bem-aventuranças que Jesus nos coloca são os ensinamentos para nós sermos discípulos. Porque ao longo desses nossos contatos com o Evangelho, ao longo desses nossos contatos, dessa nossa busca pelo Cristo,
nós vamos passar por 4 fases. A fase do adversário, em que nós renegamos, não conseguimos nem ouvir falar, discriminamos e colocamos de lado tudo que se diz respeito ao Evangelho. A fase da multidão, em que o que é apresentado é absorvido, mas ao mesmo tempo se envolve com uma outra crença e traz uma outra ideia, e todo mundo está falando ao mesmo tempo, e todo mundo está acreditando e seguindo a turba, e assim vai. Mas queiramos nós que neste momento a nossa busca seja por sermos discípulos. Porque ao escolhermos sermos discípulos, Jesus nos chama para o monte. Jesus nos traz para perto dele, deixa a multidão. Tem muita coisa aí que ainda não está sendo bem tratada, que ainda vai ser aprendida, que ainda vai ser compreendida por essa multidão. Mas você que escolheu ser discípulo, vem cá comigo. Venha cá, meu irmão. É como se ele fizesse isso. Ele trouxesse a gente para um recanto escuro, tranquilo, e ele passasse a nos ensinar. E cada bem-aventurança é um passo dentro dessa nossa evolução. Porque ele começa, bem-aventurados os pobres de espírito, como se nos dissesse assim: olha, meu irmão, você não é superior a ninguém. Não adianta degladiar com a vontade do Pai, porque o Pai é só amor. Venha na sua humildade, na sua pobreza de espírito, se achegue até mim. E quando nós nos destituímos desse orgulho, nós encontramos condição de perceber que nós vamos chorar, que nós vamos sofrer, que nós vamos passar por momentos muito complicados, mas que nós seremos o tempo todo consolados por Deus, por Jesus, pelos amigos espirituais que nos acompanham. Porque nós já não temos mais a pretensão de sermos superiores ao Pai. Nós queremos apenas ser filhos. E aí, o Haroldo traz uma imagem, numa dessas palestras que a gente costuma assistir, que eu acho que é uma das imagens mais marcantes com relação ao consolo, a busca mesmo por nós estarmos junto ao Pai. Ele pede para a gente lembrar de determinadas situações em que nós estávamos numa festa, e nós, ou sendo criança, ou vendo uma criança, a criança adormece. E o pai ou a mãe, ou a pessoa em quem ela confia, a toma no colo. A festa pode estar acontecendo o que for. Pode estar acontecendo o maior barulho. Aquela criança dorme, segura nos braços daquele pai. E quando Jesus vem trazer as bem-aventuranças, é justamente para pensarmos o quanto há de consolo, de ensino, de compreensão e principalmente de amor naquilo que nós temos feito. E aí nós entendemos Gandhi, quando ele diz: se todos os livros forem queimados e só sobrar o Sermão da Montanha, não vai ter nada perdido. Não, não vai. Porque os ensinamentos para nós sermos discípulos, os ensinamentos para nós evoluirmos, para nós aprendermos ao longo do nosso caminho, estarão preservados, estarão sendo postos ainda. E diante dessa situação, que possamos hoje, ao voltarmos para as nossas casas, nos colocarmos humildemente em busca do nosso discipulado, em busca da nossa aprendizagem. Porque Jesus e Deus, enquanto Pai misericordioso e amoroso, sempre estarão conosco ao longo desse tão árduo caminho. Que assim seja.